Bem-vindos de volta à nossa disciplina de Ciências do Ambiente. Na aula de hoje nós falaremos da água. Então, água é uma palavra bastante complexa porque ela se relaciona a diferentes ideias. A água pode ser uma substância, pode ser uma mistura, uma solução, e pode ser um compartimento ambiental. Quando nós falamos da água como uma substância, nós estamos falando de uma molécula que é formada por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Essa molécula é formada através de ligações simples que guardam entre si um ângulo de aproximadamente 104 graus. Essa disposição da molécula de água faz com que eu tenha uma formação de dois polos. Uma vez que o oxigênio tem maior eletronegatividade, então ele atrai os elétrons para si, então as nuvens eletrônicas são deslocadas na direção do oxigênio, formando ali um polo negativo e resultando em um polo positivo nos átomos de hidrogênio. Isso é extremamente importante porque isso define uma série de interações que a água vai fazer. Por ser polar e por ter essa diferença, né, de eletronegatividade entre os seus átomos, ela atrai cátions e ânions. O polo negativo da água vai atrair os cátions e o polo positivo vai atrair os ânions. Da mesma forma, existe uma interação muito forte entre esse polo positivo de uma molécula de água e o polo negativo de uma molécula de água vizinha. Então esse hidrogênio ele é atraído pelo oxigênio de uma molécula de água vizinha, fazendo que eu tenha aí uma ligação ou interação tão forte que é chamada de ligação de hidrogênio. Então isso dá à água uma forte interação entre as suas moléculas, causando uma grande tensão superficial, exigindo que a água receba uma grande quantidade de energia para que ela possa passar do estado líquido para o estado gasoso, e assim por diante. Então, muitos aspectos físicos e químicos da água estão ligados a essa disposição desses átomos na sua molécula. Uma coisa também muito curiosa a respeito da molécula de água é que ao se congelar, né, quando nós baixamos a temperatura e ela passa para o estado sólido, a água forma, ela assume uma configuração espacial que gera uma série de espaços vazios. As moléculas de água se dispõem de tal forma, elas mudam de posição em relação ao que elas eram no estado líquido e assumem então um formato que permite essa existência de espaços vazios. Esses vazios que acontecem dentro da estrutura do gelo fazem com que o gelo seja menos denso do que a água. Isso é extremamente importante, porque uma vez que o gelo é menos denso, ele se acumula no topo. Então imaginem que a gente tem um rio ou um lago. No momento em que eu tenho um inverno muito intenso e que começa a congelar esse rio, esse corpo d'água, o gelo vai se acumulando na superfície e forma uma camada que é um isolante térmico. Então, do lado de dentro, a gente vai ter a água no estado líquido que permite a continuidade da vida. Se não fosse assim, se o gelo fosse mais denso que a água, ele se formaria e iria para o fundo. Então a água estaria exposta de novo à atmosfera fria, que novamente iria congelar, e isso iria para o fundo. Ao final, todo o corpo d'água estaria congelado e a vida ali então seria extinta. Então é extremamente importante para o ambiente essa capacidade da água, que é uma das poucas substâncias que no estado sólido ela é menos densa do que no estado líquido. Quando a gente fala da água como uma solução, né, por exemplo, você diz, eu quero tomar um copo d'água. Eu já não estou falando mais de H2O, mas sim de uma mistura em que a água é o seu maior constituinte. Então, por que isso acontece? Como eu falei anteriormente, os polos positivos da água atraem os íons negativos e os polos negativos da água atraem íons positivos. E também atrai moléculas polares, né, moléculas que tenham polos positivos e negativos. Então, com isso, ela consegue separar cada partícula daquele cristal. Imaginem que eu tenho um cristal de sal, coloco ele na água, essa molécula de água vai englobar os cátions e os ânions e separá-los uns dos outros, dissolvendo completamente esse sal, como nós podemos ver nessa imagem. O NaCl, exemplo clássico de composto iônico, ao ser adicionado à água sofre uma dissociação. Isto ocorre devido às interações entre as moléculas de água e os íons Na+ e Cl-, que formam um retículo cristalino do cloreto de sódio.
Os hidrogênios da água interagem com os ânions cloreto, Cl-. Os oxigênios da água interagem com os cátions Na+. Então, isso explica por que a grande maioria das substâncias iônicas ou fortemente polares são dissolvidas pela água. Mas nós temos também substâncias que são apolares e se dissolvem na água, por exemplo, o açúcar. O açúcar comum, né, a sacarose que a gente usa na cozinha, ele não tem polos, mas mesmo assim ele se dissolve na água. Por que isso acontece? Porque, na verdade, a molécula de açúcar ela tem várias hidroxilas, né, vários grupamentos OH na sua estrutura. Então, esses OH que tem na molécula de açúcar, eles interagem com a molécula de água formando ligações de hidrogênio, ou seja, o hidrogênio desse OH é atraído pelo oxigênio da água, enquanto que o oxigênio desse OH atrai o hidrogênio da água. E isso faz com que eu tenha muitas moléculas de água englobando essa molécula de açúcar e dissolvendo o açúcar, né? Por que isso não acontece com a celulose? Por que isso não acontece com o amido, que são também formados por moléculas de açúcares? Porque nesse caso a molécula é tão grande, né, a celulose e o amido são polímeros feitos de várias estruturas de glicose. Então ela é tão grande que eu não consigo fazer com que a água consiga englobar completamente e afastá-la, né? Eu não tenho energia suficiente para fazer essa solvatação, que é o que a gente chama esse processo de a água dar a volta na molécula e afastar ela das demais. Então, como as moléculas de amido ou de celulose são muito grandes, eu não consigo fazer. No caso do amido, eu ainda consigo fazer um coloide, né? Eu consigo fazer uma suspensão e um coloide com ele. E no caso da celulose, nem isso, eu só consigo hidratar a madeira, mas não consigo dissolver a madeira. Mas o açúcar, que é uma molécula menor, essa sim, né, se dissolve completamente, como nós podemos ver nesse vídeo. Então nós vemos que a água tem essa propriedade de dissolver uma série de substâncias. Por isso ela é muitas vezes chamada de solvente universal. Mas nem tudo se dissolve na água, né? E nem tudo realmente se dissocia, como a gente viu acontecer ali no cloreto de sódio. Aquelas substâncias que se dissociam perfeitamente na água são chamadas de eletrólitos. Então esses eletrólitos, ao se dissolver na água, formam íons, né? Ou porque quebram uma ligação covalente, ou porque se separam esses íons que estavam atraídos por atrações eletrostáticas. Mas as substâncias têm padrões diferentes de dissociação. Algumas se dissolvem quase que completamente e são chamadas de eletrólitos fortes. Outras se dissociam pouco e são formadas de eletrólitos fracos. Então, aquelas chamadas de eletrólitos fortes, elas formam muitos íons em solução e são boas condutoras de corrente elétrica. Enquanto que os eletrólitos fracos, ao contrário disso, formam poucos íons e conduzem menos corrente elétrica. Então, os principais eletrólitos fortes são os sais, né? De modo geral, os sais inorgânicos são eletrólitos fortes. Mas nós temos exceção, como os aletos, cianetos e tiocianatos de mercúrio, zinco e cádmio. Por outro lado, as bases e os ácidos são eletrólitos fracos. Também temos exceções, como os ácidos aí apresentados, né? Principalmente ácidos dialetos, como ácido clorídrico, bromídrico, iodídrico e assim por diante. E também temos algumas bases que são exceção a essa regra, como os hidróxidos dos metais alcalinos e dos metais alcalinos terrosos. Aqui temos que tomar cuidado, porque os hidróxidos de metais alcalinos são extremamente solúveis e eletrólitos fortes. Enquanto que os hidróxidos de metais alcalinos terrosos, eles são eletrólitos fortes, mas eles não são completamente dissolvidos na água. Então eles têm uma baixa solubilidade, mas aquilo que se solubiliza também vai se dissociar e formar íons. Então, embora ele tenha baixa solubilidade, ele é um eletrólito forte, porque a maior parte daquilo que se dissolveu efetivamente será transformado em íons. Bom, e esse grau de dissociação, né, a quantidade de íons que é formada pela dissolução dessas substâncias na água, também varia não apenas de substância para substância, mas também
de acordo com algumas características do ambiente, como a questão da temperatura, a presença de outros sais, por exemplo, também vão afetar a dissociação de uma substância, bem como a diluição. Então, dependendo da temperatura, da concentração, nós vamos ter um determinado grau de dissociação. Quanto mais diluído for a solução, maior será o grau de dissociação. Isso é chamado de lei de diluição de Ostwald. Então ele demonstrou que diminuindo a concentração, a dissociação aumenta. Isso funciona muito parecido com o que acontece nos sistemas gasosos. Se eu tiver um gás que pode se dissociar para formar outro gás com mais moléculas, isso vai acontecer se eu tiver um espaço maior. Então a molécula de gás tende a se quebrar para formar várias moléculas e ocupar todo aquele espaço grande. Se o espaço diminui, então as moléculas tendem a se aglomerar para formar uma molécula, né, maior, mas com menor número de moléculas, ocupando então menos espaço. A mesma coisa vai acontecer nesse fenômeno do grau de dissociação. Se eu tiver muito solvente e pouco soluto, a dissociação acontece mais pronunciadamente, enquanto que se eu tenho uma concentração maior, a tendência é que eu tenha menos dissociação. Bom, e do ponto de vista do compartimento ambiental, a água é também um espaço físico ocupado por vários organismos vivos. Mesmo uma gota d'água tem muitos organismos vivos se desenvolvendo ali, fungos, bactérias, vírus, protozoários, microcrustáceos, enfim, dependendo da origem dessa água, né? Se for uma água doce, uma água salgada, uma água salobra, então eu tenho diferentes ocupações desse espaço físico, mas a água é, portanto, um ambiente, né? Um espaço onde ecossistemas inteiros se desenvolvem. Então, eu vejo que a água ela representa diferentes significados, né? A palavra água tem diferentes significados, mas todos eles estão ligados àquela molécula de H2O. Bom, uma coisa importante ou interessante é a ocupação da crosta terrestre. 75% aproximadamente da superfície do planeta é coberto por água. Não significa que nós vivemos no planeta água. O nosso planeta ele é rochoso. Mas a superfície, ou seja, a casca, está coberta por água. É como se nós pegássemos um ovo feito de pedra e molhássemos ele. Então, por fora, ele vai ter uma película de água, né? E assim é o planeta. Então, vendo essas fotos aqui tiradas do espaço, a gente vai perceber que existem faces do planeta que são completamente água, como é o caso do Oceano Pacífico, né? Nós temos muito mais água e pouquíssimos pontos de terra. Por outro lado, se nós olharmos os dois hemisférios, o hemisfério sul tem muito mais oceano, enquanto que o hemisfério norte tem muito mais continente. Então, essa diferença de distribuição da ocupação da superfície do planeta é muito importante porque também vai afetar as questões de clima, como nós veremos na aula sobre a atmosfera. Bom, do ponto de vista da distribuição da água no planeta, né, aqui está a apresentação desses valores em quilômetros cúbicos, mas para nós entendermos melhor, vamos pensar em termos de percentual. 97% da água está nos oceanos, ou seja, nós temos muito mais água salgada do que água doce. Do que sobra desses quase 3%, né, um pouco menos do que 3%, nós teremos a maior parte da água doce nas geleiras e nas calotas polares, ou seja, no alto das montanhas e no Polo Norte e Polo Sul. Então, às vezes, é difícil de serem acessadas. Depois nós temos uma boa parte da água como água subterrânea, e aí teremos águas doces, rios, lagos salgados, enfim, uma quantidade menor de água mais facilmente disponível para o uso. A quantidade de água dentro dos organismos vivos é extremamente pequena quando comparada com o total de água que existe no mundo. Embora muitos organismos tenham grande conteúdo de água, como o nosso corpo também tem aproximadamente 75% do corpo é água, mas no total, quando nós comparamos com o total de água que existe no planeta, é irrisória a quantidade de água que existe dentro dos organismos vivos.
E a água se renova através do seu ciclo hidrológico. Isso é extremamente importante que a gente entenda que, ao se aquecer o planeta com a luz do Sol, nós temos a evaporação da água, principalmente nos oceanos, né, que a gente viu que são grandes superfícies de água. Então essa água vai evaporar e formar as nuvens. As correntes aéreas trazem essas nuvens para os continentes, que se chocam com grandes montanhas. E aí começa a chover. Então essa chuva ela vai ser absorvida pelo solo e vai formar os lençóis subterrâneos. E também, né, no topo das montanhas vai formar aquelas geleiras que, ao se descongelar, vão formar rios. Da mesma forma, a água subterrânea tem pontos de afloramento, onde essa água forma olhos d'água, e esses olhos d'água também alimentam os rios que descem o relevo voltando para o oceano. Esse ciclo é chamado de ciclo curto, porque ele envolve apenas transformações físicas de evaporação e condensação da água. Ela passa do estado líquido para o estado gasoso, do estado gasoso para o estado líquido ou para o estado sólido, né, porque ela pode descer na forma de neve, por exemplo, e depois do estado sólido ou gasoso para o estado líquido, formando um rio que corre na direção do mar e recomeça o ciclo. O chamado ciclo longo, ele envolve os organismos vivos. Imaginem que essa chuva vai formar rios ou a umidade do solo que vai ser absorvido por plantas. Essas plantas reagem essa água com o CO2 da atmosfera e produzem açúcar, por exemplo. E esse açúcar vai formar amido, vai formar celulose, que é a biomassa dessa planta. Os herbívoros se alimentam dessa planta e transformam então esse material na sua própria biomassa. Então essa água vai sendo transferida dentro dos organismos vivos e pode levar muitos anos para que ela seja de novo lançada de volta nesse ciclo. É claro que ela pode imediatamente ser devolvida na forma de evapotranspiração, no caso das plantas, ou na forma de transpiração ou de urina, no caso dos animais, e aí ela volta para o ciclo hidrológico. Mas boa parte dessa molécula de água ficou presa dentro dos organismos vivos, como açúcares, como gorduras ou como proteínas. Então essa água não vai ficar disponível até que aquele organismo morra, sofra uma decomposição e devolva essa molécula para o ambiente. Então vejam que a água tem aqui esse ciclo que é mais longo, que envolve aí os seres vivos. Mas, de todas as formas, existem caminhos para que a água seja absorvida, para que ela seja devolvida, e assim o volume de água do mundo se mantém, né, sendo circulado tanto no ciclo curto como no ciclo longo. Bom, outros temas serão tratados a respeito da água na próxima videoaula, onde nós discutiremos um pouco mais a composição dos oceanos. Bons estudos!